Olá! Chegou a hora da gente mergulhar nos números do CPSH11. Vamos decifrar juntos o relatório gerencial do Capitânia Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário. Então, o relatório que a gente tem em mãos traz os dados fechados de setembro de 2025. Ou seja, é uma fato bem recente da performance do fundo, divulgada agora. Vamos lá? Para começar, vamos colocar todo mundo na mesma página. Qual é a cara desse fundo? E, claro, quais são aqueles números principais que todo mundo fica de olho? O CPSH11 é um fundo de gestão ativa. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gestão não fica parada. Eles estão o tempo todo buscando as melhores oportunidades, seja para gerar renda com aluguel, seja para ganhar capital na compra e venda dos shoppings e outlets pelo Brasil. Vamos falar de dinheiro no bolso. Em setembro, pingou na conta dos cotistas 10 centavos por cota. É um valor que vem se mostrando bem estável, o que é ótimo, né? Mostra uma certa previsibilidade na geração de caixa. Tá, mas o que esses 10 centavos representam no ano? Se a gente anualizar esse valor, com base no preço da cota no final de setembro, estamos falando de um dividend yield de quase 13%. É um retorno bem interessante, principalmente para quem foca em renda. Agora, olha que interessante isso aqui. O famoso P sobre VP, ou preço sobre valor patrimonial. As cotas estavam sendo vendidas na bolsa com um desconto de 15%. Traduzindo, o preço de mercado estava bem abaixo do valor de livro dos ativos do fundo. A própria gestora aponta isso como uma janela de oportunidade. Ok, já vimos os números do mercado. Agora vamos para o chão de fábrica. Ou melhor, para o corredor do shopping. Como é que está a saúde operacional dos imóveis? Antes da gente ver os números, um conceito rápido, mas super importante: ocupação. A física é fácil de entender, de todo o espaço disponível para alugar, quanto de fato está alugado. Já a financeira é um pouco diferente. Ela compara o aluguel que o fundo de fato recebeu com o aluguel máximo que ele poderia receber se tudo estivesse alugado pelo melhor preço. Mede eficiência, sabe? E os números aqui mostram que a coisa está andando bem. A ocupação física está batendo 97,1%, um número excelente. As vendas por metro quadrado também cresceram bem, quase 10% no acumulado de 12 meses. Mas o grande destaque mesmo é o crescimento do resultado operacional líquido, o NOI. O relatório também menciona que a inadimplência líquida ficou em 2,1%, o que é considerado um nível bem saudável. Esse gráfico aqui é matador para entender a eficiência da gestão. Repara só, o NOI, que é, de forma bem simples, a receita dos aluguéis menos os custos diretos do shopping, cresceu quase o dobro das vendas. O que isso nos diz? Que a gestão está sendo muito eficiente em transformar o aumento de faturamento dos lojistas em mais lucro operacional para o fundo. Beleza, os shoppings estão performando bem. Mas que shoppings são esses? E o que a gestão tem feito de estratégico com eles? Olhando o mapa da mina, a gente vê uma concentração bem forte em São Paulo. Mais de 60% do resultado operacional vem de lá. Depois, temos Ceará e Rio Grande do Sul completando o pódio dos estados que mais geram receita para o fundo. E falando em estratégia, a gestão tem se movimentado bastante. Eles estão fazendo o que o mercado chama de reciclagem de portfólio. Venderam ativos importantes, como o Shopping Praia de Belas, e fizeram trocas estratégicas, como a venda do Complexo Tatuapé para comprar o Internacional Guarulhos. A ideia aqui é bem clara: realizar lucro em ativos que já amadureceram e usar esse dinheiro para investir em outros que eles acreditam ter um potencial de valorização maior. Estão preparando o terreno para o próximo ciclo. Certo? Agora vamos seguir o caminho do dinheiro. Como foi o fluxo financeiro do fundo no mês de setembro, da receita que entrou até o dividendo que saiu? Olhando o resultado de setembro, a conta é a seguinte: entraram quase 10 milhões de reais em receitas totais, saíram 1.871.000 em despesas, sobrou um resultado líquido de um pouco mais de 8 milhões e desse valor o fundo distribuiu quase 8 milhões para os cotistas. Ou seja, as despesas morderam uns 18,8% da receita do mês. Traduzindo isso por cota, o fundo gerou um resultado de 10 centavos e um pouquinho e distribuiu 10 centavos. Essa pequena sobrinha é super saudável. Mostra que a distribuição é sustentável, não estão pagando mais do que geram e ainda acumulam um pouquinho de caixa. É uma gestão prudente que pensa no longo prazo. Nenhuma análise fica completa sem olhar o balanço patrimonial, certo? Então vamos ver como está o endividamento e a saúde financeira geral do fundo.
O primeiro número que a gente olha é o índice de endividamento, que compara o total de passivos com o patrimônio líquido. Ele está em 16,2%. Para um fundo de shopping, que geralmente usa mais dívida para comprar os imóveis, esse é um patamar bem tranquilo, bem controlado. E os outros indicadores confirmam essa saúde. A alavancagem financeira, de 1,16, mostra que o fundo usa pouco dinheiro de terceiros para financiar os ativos. E o índice de solvência geral é de 7,18. Isso quer dizer que, para cada R$ 1 de dívida, o fundo tem mais de R$ 7 em ativos. É uma posição muito sólida. E para fechar essa parte financeira, o ponto-chave: liquidez. O fundo tem em caixa e em ativos financeiros mais de R$ 94 milhões. Isso cobre uma boa parte, cerca de 63% de todas as suas obrigações. É um colchão de liquidez bem robusto, que dá muita segurança e flexibilidade para a gestão. Bom, depois de passar por todos esses números, vamos amarrar as pontas. O que a gente tira de tudo isso? E o que o próprio gestor tem a dizer sobre o momento do fundo? Nas palavras da própria gestão, o mês de setembro de 2025 reforçou a resiliência e qualidade do nosso portfólio. E não é só discurso, né? Os números que a gente viu, como a ocupação alta e o crescimento forte do resultado, realmente mostram que os ativos do fundo estão se saindo muito bem. Então, para a gente resumir, do lado positivo, um desempenho operacional muito forte, as cotas negociando com um bom desconto, um dividendo que se paga com o resultado gerado e uma dívida baixa. Do lado dos pontos de atenção, a concentração geográfica em São Paulo, a própria estratégia de gerar o portfólio que tem seu risco de execução e, claro, a dependência da economia e do humor do consumidor. Sua inscrição faz a diferença. Continue acompanhando nossas análises e contribua para que mais investidores tenham acesso a informações relevantes. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para a gente pensar. Com a gestão mudando as peças do tabuleiro, vendendo e comprando ativos, num cenário de juros ainda altos, será que esses movimentos vão realmente destravar mais valor para os mais de 25 mil cotistas? Ou eles acabam trazendo novos riscos para essa equação?